pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, mais uma noite aqui com tudo preparado. Hoje um assunto muito interessante para vocês. Tudo bem, Wanderson? Tudo ótimo, Wesley, graças a Deus. Tudo bem, pessoal? Firme aí? Hoje o assunto é sério, hein, Wesley? É um assunto Hoje bom, o assunto Wanderson? é sério. Tanto sério que iremos começar falando de uma coisa muito, mas muito relevante, Wesley. O que é, Wanderson? Como o pessoal acompanha esse canal legal, cara? Sempre eu falo aqui como que faz, Wanderson. Me ensina. Eu quero aqui. Vou veja. pegar no celular e me ensina Vamos lá, como faz. vamos lá. Eu tenho várias opções para você, Wesley. Tá, vai lá. Uma, YouTube. Vou entrar aqui. Certo? Então você Vai. coloca aí, pega essa, Tá. podcast. Pega essa podcast. Vai aparecer duas pessoas parecidas conosco. E aí, Talvez apareceu uma aqui? não tanto, assim que você mudou um pouco. Ah, mas lembra? Né? Apareceu. Lembra? É o E irmão aí? do Wesley. E agora? E aí quando você entra lá, aqui. você inscreve. Pum, clica em inscrever-se. inscrito. Pronto, inscrevi. Isso. Depois? Depois de inscrever-se, ativa o sininho. Ah, esse sininho aqui? Isso. E aí, Feito. periodicamente, você vai receber todo o conteúdo semanal, diário, tudo que for postado no aí. Só isso? Só isso, cara. E tem pessoa lá que não conseguiu fazer isso ainda. Nosso Analytics mostram que 80% de quem acompanha o nosso canal não é inscrito, Wesley. Ô, pessoal, dá aquela força pra gente. Faltam só 700, Wanderson, 800 e cê- para 20 mil visualizações no YouTube. E você sabia que, assim, por exemplo, hoje o assunto que eu entrevistado aqui, o assunto é bom, todo mundo vai ali gostar, mas pra ser relevante no YouTube, tem que curtir. Tem que curtir, cara. Tem que assinar curtir. o sininho lá, tem que se inscrever, que senão ele não é relevante. E aí, Senão não chega pra mais pessoas. não é? O alcance é bem restrito. Mas e se eu quiser hoje dar uma corridinha no lago e escutar o que vocês estão falando? Se você quiser correr, você vai lá no seu Spotify. Então, os mesmos vídeos que são aí no YouTube estão no Spotify. Então, esse Spotify também tá lá. E daí, agora... eu quero dar uma risadinha, ver uns melhores momentos. Se você é um pouco atarefado, não tem um tempo longo de ficar ouvindo pessoas com uma voz elegante dessa, não é? Aí você, não é? E aí você vai lá no TikTok, lá tem uns cortes bem legais de todos ou grande parte das entrevistas aí, Wesley. Que legal, hein? Fora o Insta, né? Fora o Instas que estamos lá, firmes e fortes também. Estamos recheados aí. Não quem quiser. tem justificativa para não acompanhar, né, Wesley? Verdade, mano. Não é? Bem, falando em justificativa, apresente pra gente quem é essa Pessoal, a gente tá com uma convidada pessoa de aqui hoje. muito querida, uma pessoa que a gente conhece há um tempinho aqui, uma pessoa que é muito parceira nossa. Estamos aqui com a Giovana. Se Oi, apresente, Gi. gente. Boa tarde. Boa tarde não, né? Boa noite, já. bom dia. Depende, gente. Depende da hora que o Todo pessoal tá mundo. ouvindo. Isso, garota, isso. Boa noite, meu nome é Giovana, eu sou advogada, atualmente eu trabalho lá na Santa Casa e eu vou falar pra vocês hoje um pouco mais voltado à questão de violência contra a mulher, das leis que a gente tem envolvendo as mulheres mesmo. Mas eu me formei já em 2017, não faz muito tempo, mas também não faz tão pouco tempo 6 assim. anos aí, Gil, louco. E vamos conversar sobre isso, que é um assunto que eu acho que é muito interessante, eu acho muito importante. E o mês de março é o mês ideal pra gente conversar sobre isso. Olha né? aí, Wesley. Não fala nada, primeiro apresentando sozinho. Não, ela chegou aqui e falou assim, ai, tô com medo, eu tô ansiosa. Fala bem pra caramba. Pelo amor, o que é isso? Preparada pra isso. Preparada pra isso. E aí, Wanderson, cheio de perguntas pra Giovana? Muitas perguntas, Gi. Assim, a gente iniciou esse mês de março com um nicho, né, voltado para a mulher. Tivemos sobre saúde da mulher, tivemos o puerpério, tivemos a amamentação, né, Wesley? Exato. E hoje vamos fechar com um tema um pouco polêmico, como diz a Gi aí, Mas necessário, né? mais necessário. E para iniciar isso, Gi, a gente fala, né, como se caracteriza hoje uma violência contra a mulher? Geralmente a gente pensa, nossa, eu não agredi ou não fiz isso fisicamente. Quais são essas classificações ou como pode ser classificado uma violência contra a mulher hoje? Hoje em dia é importante a gente ter em mente que no Brasil a lei mais importante que a gente tem quando fala de violência contra a mulher é a lei da Maria da Penha, né? Mas a Maria da Penha é importante a gente pensar que ela não é só exatamente fato de ser mulher. A vítima tem que ser mulher, mas também existe todo um contexto a mais, que é a violência que acontece no âmbito doméstico, numa relação de afeto. Isso é muito importante para caracterizar essa violência mesmo. Mas pensando estritamente nas violências, a gente tem hoje em dia 5 tipos de violência que pode ser enquadrado na Maria da Penha. A violência física, que é a padrão, que é aquela que a gente consegue enxergar mesmo, que você vê marcas ou às vezes não vê marcas, mas sabe o que acontece.
A gente tem a violência sexual, que também acaba sendo o padrão, que é aquela violência que envolve uma questão mais sexual da mulher. Homens também, mas daí não enquadraria na Maria da Penha, entra no Código Penal. A gente tem a violência psicológica, que ela é uma violência que acontece... Acredito que seja a maior, né? A violência psicológica, ela às vezes está nas pequenas coisas do dia a dia mesmo. É uma violência que ela é um pouco mascarada e às vezes a própria vítima não consegue se ver sofrendo esse tipo de violência. E a gente tem também a violência patrimonial, que é uma violência em que o homem ele controla a vida financeira, a vida patrimonial da mulher. E dessa forma ele vai deixando ela um pouco mais restrita, ele vai deixando ela um pouco mais dependente dele, para criar ali um ciclo, uma relação de dependência mesmo. E a gente tem a violência moral, que é a violência que afeta a autoestima mesmo da mulher, que é nos casos do homem que ofende muito a mulher. Entra na psicológica, mas também entra na questão de como a mulher se vê pela sociedade. Então, ela afeta bem a moral da mulher mesmo. Então, hoje em dia, a gente tem esses 6 tipos de violência que a gente consegue enquadrar na Maria da Penha. Pessoal, eu vou chamar ela de Gi aqui, porque eu não consigo falar Gi, né? Chamar ela de Gi. Hoje eu vou identificando alguns fatos aqui, circulando e navegando em todas essas violências que você falou. E daí você vai explanando pra nós o que é. Porque assim, que eu já vi cenas, mais na televisão, até tenho sua tia, Tânia, tô falando de você, que ela falou que tem uma novela representando muito isso daí, né? Que o marido fala pra esposa, não, mas sabe por que eu fiquei com outra? Porque você depois teve filho e tá aí gorda, não faz nada, você já não é mais atraente. Isso é uma violência. Sim. Isso é uma violência. Isso a gente consegue enquadrar tanto na violência moral como na psicológica, né? Que ali a gente consegue perceber que tem uma vontade daquela pessoa, do homem, em desestimular a mulher psicologicamente. Deixar ela mais frágil, mais enfraquecida mesmo. E isso é novo, Gi? Se a gente for pensar em questão de mundo, é relativamente novo a gente reconhecer essas formas de violência, mas a existência delas é muito antigo, sempre teve. Mas o reconhecimento dessas violências a gente pode considerar que é uma coisa nova, porque o mundo está mudando e com essas mudanças a gente consegue dar nome para as situações que acontecem. Posso falar? Dentro desses 6 níveis, não sei como é, classificações que se fala, Gi, você acha que hoje falta um pouco de informação para que tenham uma boa parte dessas mulheres, ou todas elas, a ciência de quais são, porque às vezes vai se focar na física mesmo, né? Na agressão e não as demais. Sim, com certeza. Eu até acho assim, que é importante a gente conversar sobre violência, sobre Maria da Penha, mas nem tanto buscando uma demandada de ações judiciais, nem nada disso. Eu acho que é a questão da informação mesmo, porque a gente vê que tem muitas vítimas que elas não querem entrar num processo judicial, elas não querem ter que lidar com esse tipo de coisa, que é desgastante. Você tá num processo, é muito desgastante. Mas às vezes elas só querem ter um apoio, elas só querem ter alguém ali junto. E às vezes conversar sobre isso, mostrar que isso é uma coisa que acontece no mundo, que outras pessoas também sofrem esse tipo de violências e tudo mais, a vítima não se sente tão sozinha. Porque a violência doméstica, ela tem esse caráter, né? Ela tem esse caráter de isolar a mulher vítima. Então ela sente muita vergonha, ela sente esse sentimento de não poder compartilhar com as outras pessoas tudo isso que ela tá passando. Então conversar sobre isso, entender isso, eu acredito que mostre para as mulheres que realmente isso não é uma coisa que está acontecendo só com ela, que não é culpa dela, que é uma situação mundial mesmo, é uma situação da sociedade. Sim. E às vezes reflete nisso mesmo, né? Essa culpabilidade, ela é, assim, eu acho que, não sei, deve ser a primeira coisa que vem na cabeça. Sim. Minha culpa, é isso, aquilo. Até porque quando esse tipo de violência, assim, uma violência doméstica, ela é muito mais complexa, né? No caráter psicológico da gente entender, do que uma violência de alguém simplesmente bater numa outra pessoa sem ter uma ligação. Porque não é porque o cara vai e bate em você que você automaticamente vai esquecer tudo que você viveu com ele. Você vai esquecer tudo que vocês construíram junto, tudo que vocês têm.
Sem contar que a violência doméstica, ela não afeta só a vítima, né? Existe todo um núcleo familiar. Muitas das vítimas têm filhos, tem os familiares que são envolvidos nesse relacionamento, seja pai, mãe, irmão, irmã. Então é uma violência muito complicada de lidar, é uma questão que ela tem que ser tratada mais psicologicamente mesmo. A vítima tem que estar pronta para lidar com isso, que é uma dificuldade também. Hoje, pro outro lado, né? A gente está falando aqui das coisas que acontecem e a pessoa que está ali ouvindo do outro lado, o relato, né, de uma mulher que está sendo violentada na casa, e às vezes ela quer só escutar, ser ouvida, né? Ela quer só ser ouvida por essa pessoa. A gente tem que respeitar, né? Sim. A gente tem que respeitar, por exemplo, o ponto dela, por exemplo, eu não quero perder toda essa estrutura que eu tenho. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho ainda meu marido que trabalha. Eu não quero perder a formação família. Eu não quero agora morar sozinha, eu não quero sair de casa, o que será dos meus filhos. E assim, o fato de escutar, por que eu tô falando isso? Porque vamos supor que entre correndo uma mulher aqui agora toda com o rosto machucado, sangue pelo rosto. A gente quer justiça. A gente quer que o cara que bateu nela já vá pra cadeia e fique lá e mofe na cadeia. E muitas vezes passa no nosso coração ruim, até assim, então tomara que ele pague tudo o que ele fez. Isso é do ser humano. A gente quer ver isso. Pode ver em filme, a gente procura o cara que se deu mal, né? O cara que bateu na mulher e no fim foi morto por alguém, enfim. Mas assim, essa parte de escutar, de acolher, de mostrar pra ela, coisa que você tá falando aí, que ela não está sozinha. Eu acho que muitas coisas levam ela a confiar, né? Eu vou confiar na justiça, eu vou confiar na delegada que está me escutando, ou no escrivão que está me escutando, ou no advogado que está me escutando. Sim. E como você vê isso, Gigi? Eu acho que isso é uma questão muito difícil. Hoje em dia, é muito difícil, que eu digo que precisa de um preparo melhor, né? Porque é muito fácil a gente ver por fora da relação. Então é muito fácil quando chega uma mulher e dá o depoimento, a gente já julgar ali na hora e querer definir todos os passos do que ela tem que fazer. Virar pra ela e falar assim, então tá bom, agora você vai pra delegacia, você vai fazer essa denúncia, aí você vai sair de sua casa, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas e pra aquela mulher? Às vezes ela não tá preparada ainda para aquilo. E eu acho que compete a pessoa que tá ouvindo, seja uma autoridade policial, seja judicial mesmo, ou até um amigo, um psicólogo, também estar preparado para ouvir. E também estar preparado para ouvir sabendo que a mulher não vai querer fazer o que ele acha que é o certo para a mulher, né? Porque eu posso ter uma situação em que alguém vem e me relata uma coisa assim, que para mim é incabível, para mim é inaceitável. Mas eu não posso impor a minha opinião ali para aquela mulher, porque ela tem que estar preparada para isso, ela tem que estar preparada para dar o próximo passo. E eu acho que falta um preparo específico dessa rede que recebe essa mulher, porque é muito delicado mesmo, é muito complicado. E principalmente se tiver do outro lado, talvez em alguns casos, o sexo oposto. Sim. Acolhendo essa mulher, né? Sei lá, o delegado ou o escrivão. E aí ela fala, nossa, como é que eu vou abrir isso, né? Até porque a gente tem muitos casos, assim, de mulheres que, dependendo do nível de trauma que elas estão, que elas não têm mais confiança em homem, né? Olha só. Então, às vezes, dependendo da pessoa que tá atendendo ela ali, ela pode se retrair simplesmente por ser homem. Não, sabe, o cara pode ser uma pessoa incrível, mas a gente não sabe os traumas que ela carrega pra saber o que ela tem, esse empecilho de falar, né? Então, às vezes acontece, às vezes você ter uma delegada, uma mulher, uma policial ali, às vezes você consegue que a vítima fale melhor, que ela se sinta mais à vontade pra falar mesmo, né? E o conforto, né, por exemplo, dela ser escutada dessa primeira vez, eu acho que faz toda a diferença, né? Porque assim, eu já vi relatos de mulheres que falam assim, mas eu procurei várias vezes, só que ninguém quis me ajudar. Só que o ajudar na visão dela, eu imagino, vamos colocar a realidade do nosso Brasil. São Paulo é habitada por um monte de pessoas de outro estado. E onde está a família dela? O pai, a mãe, os irmãos? Em outro estado. Tá longe. Está em outro estado. Aonde? Quem tem aqui para amparar ela? Se ela sair da casa. Entendeu? E às vezes a gente fala assim... Muitas vezes eu já escutei, mas apanha porque quer. Apanha também, tá apanhando e não sai da casa. Mas assim, eu vejo assim que é bastante... É igual a história lá do dedo, né? Quando você aponta o dedo para pessoas e 3 tá apontando para você. Apontar, todo mundo aponta, né?
Por exemplo, assim, ó, tá apanhando, eu escuto todo dia o marido xingar, o marido chega bêbado, mas você não tem coragem de levar pra sua casa. Você não tem coragem de pagar um mês de suprimentos pra essa pessoa. Até porque também quando a gente fala de violência doméstica, violência contra a mulher, essa questão de classe social, ela interfere em um ponto. Porque, assim, a violência contra a mulher, ela não distingue raça, classe social, nada. Desde a pessoa mais rica até a mais pobre, pode ser vítima desse tipo de violência. Só que a gente sabe que aquela mulher que é mais vulnerável, ela não tem uma rede de apoio tão grande para poder sair daquela situação, né? Muitas vezes ela mora na casa do agressor. Ela tem filhos menores de idade que dependem do agressor. Então ela vai pensar, como que eu vou sair daqui com 2 filhos pequenos, sendo que é ele que sustenta, como que eu vou deixar os meus filhos passando fome? Então eu vou me sujeitar a isso, vou aceitar isso, porque eu tenho crianças que dependem de mim, né? Então é muito delicado isso, realmente. É uma questão... É como você falou, é muito fácil se apontar o dedo, né? Mas você não saber o que está acontecendo. Nós estamos falando aqui, nessa parte que a gente está falando, nós estamos falando assim, toda da parte assim, aparece assim que não é pra mulher fazer nada. Mas assim, logo, assim, no decorrer do assunto aqui, eu quero saber assim, quais a segurança que ela tem. Que a gente vai falar dos direitos das mulheres, daí a gente precisa explanar isso aí também, da segurança que ela vai ter se ela for, né? Sim. Muitas das vezes isso ele pode até, ele existe, mas não é tão conhecido, né, Wesley? E aí isso dificulta. Mas Wesley, dando um parênteses aqui, né, esse bate-papo rico, né, e muito útil, principalmente para aquele que está vendo do outro lado, tá ocorrendo aonde, Wesley? Ó, eu vou fazer uma encenação aqui, ó. Por favor. Deixa eu tirar aqui. Isso. Aonde está ocorrendo isso? Aqui. Nossa, olha isso, hein? Anderson, isso aqui só está acontecendo porque existe aqui um espaço chamado Café Seu Lilo. Você conhece, Wanderson, o Café Seu Lilo? Conheço Café Seu Lilo. E essa Onde garrafa tem? linda? Traz próximo aqui pra gente mostrar. Olha essa garrafa aqui, meu Deus do céu. Fale aí, pessoal, onde encontra essa iguaria, Wesley? Então, pessoal, essa garrafa aqui é uma garrafa do Pega Essa. Está aqui, ó. Marcado o nosso nome aqui, garrafa do Pega Essa. Para você que não conhece aqui o Café Seu Lilo, Rua Coronel Leme, 282. Próximo à Escola Jorge Tibiriçá. Achou a Escola Jorge Tibiriçá, andou bem um pouquinho para frente. Café Seu Lilo, café de qualidade. Bom café, Gi? Maravilhoso. Aqui sempre tem um bolinho para você comer, Muito um bom salgado. Também. Vem aqui. E aproveitando, quando você chegar aqui, vai estar aqui o espaço do Pega Essa. Vem aqui, tira uma foto aqui, ó. Tô desafiando você. Tira uma foto nessa mesa aqui e posta a gente lá. Marca a gente lá no Instagram. Pega Essa, esteve aí no Café Seu Lilo. Isso aí. Fica aí. Desafio para você. É isso aí. E se tiver dúvida, além deste café maravilhoso que encontrar, é só dar um @Café Seu Lilo, né, Wesley? E acha lá no Instagram. Vai achar no Instagram essas delícias e entre outras. Gi, voltando, Wesley, tinha engatilhado uma pergunta? Segue o fluxo, Wesley. Então, Gi, pra gente fermentar isso como pergunta. Você tem algum dado de mortes por causa de violência doméstica? Existe muito? Existem muitos dados que a gente consegue levantar, né? Hoje em dia, através das notificações e tudo mais, é possível fazer esse levantamento de dados. De cabeça, assim, não, mas difícil, existe bastante. Sim, existe. Tanto é que de 2021 para 2022 aumentou o número de feminicídios, né, aqui no Brasil. E isso é uma questão muito importante da gente observar, né? Que não é uma situação que está acabando, que não é uma situação que já está diminuindo. Não, é uma situação que está crescendo. E está crescendo por quê? Será que é porque as pessoas têm mais informação e conseguem denunciar melhor? As pessoas conseguem procurar mais ajuda e daí isso consegue ser melhor notificado? Ou realmente é uma situação que a violência está aumentando, né? Entendi. Então, os dados a gente consegue trabalhar desse tipo de jeito, dessa forma, assim, a gente consegue avaliar esses dados. Mas sim, por exemplo, uma coisa que a gente consegue ver é que o Brasil no ranking mundial, ele é o 5º país de maior número de feminicídio. Nossa. Então é uma realidade assim... Na nossa cara. Na nossa cara, exatamente. E é uma coisa que às vezes a gente
a gente não quer acreditar, né? A gente pensa assim, porque às vezes ao nosso redor pode ser bom, né? E daí a gente pensa, não existe isso, ou não é assim. Mas não, quando a gente pega os dados, dá pra ver que a violência contra a mulher no Brasil ela é muito alta ainda. É uma questão cultural mesmo e que é só o tempo pra diminuir mesmo. E assim, Gi, quando você fala em violência e essa representação ou queixa da vítima, se eu tiver, sei lá, passando na rua, eu vejo lá, sei lá, um homem agredindo o cabelo, lá, puxando o cabelo de uma mulher, agredindo ela fisicamente ou insultando-a, eu posso chamar a polícia para essa pessoa ou não? Pode, mas entra na questão que até que ponto isso vai ser bom pra vítima ou até que ponto ela vai se sentir invadida, talvez. Sabe? Se é uma pessoa de fora que assim, a gente sabe que, é claro, não tô pensando em casos de uma violência mais grave, tá? Se a gente tá vendo uma violência assim, o cara tá batendo na mulher na rua, tem que chamar a polícia, não tem o que fazer. Sim. Porque, né, é um risco ali pra mulher. Que você imagina, se um cara bate numa mulher na rua, imagina o que ele faz dentro da casa, né? Sim. Então, sim, com certeza. Viu uma situação dessa, chama a polícia. Até estando na casa mesmo, às vezes escuta o vizinho, assim, tá ouvindo, que pode chamar a polícia. Não, nada impede, não tem problema mesmo. Mas é importante a gente também ter esse lado da vítima na situação, pra ver se ela tá à vontade também com a situação, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer depois. Né? Entendi. Não, porque é difícil, né? Mas imagine, você tá lá ou vendo uma situação ruim dessas, se talvez o conivente, né? Não, dá, mas... né? Que nem o Wesley falou, dependendo do tipo de violência, é natural nosso, né, do ser humano, ter um ódio também. Sim, com ali, certeza. Né? É um instinto, né? Eu falo que há muitos anos atrás, eu nunca esqueço, estava dormindo na casa do meu tio, era criança ainda, e umas 5:30 da manhã, Wesley, uma moça gritando no portão, gritando, meu tio abriu o portão, até minha tia levantou, as crianças levantou, porque foi um grito bem, bem grande mesmo. E aí, quando a gente viu, tinha uma moça nua, toda arranhada, você não tinha acabado de ser estuprada. Nossa. E aí, assim, eu não vou esquecer, eu era criança. E você vê a ira do meu tio, tipo, pegar o carro e rodar, chamar a polícia de vez, de não sei o quê, porque é instintivo. Sim. E você vê a fragilidade, o trauma daquela... Tanto é que minha tia até colocou uma toalha nela, tal, isso, aquilo, tal. Não me lembro se ela deu depoimento, se ela representou, isso faz muito tempo, faz mais de 20 anos e tal. Mas, assim, esse controle, né, aí você pode até nortear a gente. Acontece, sei lá, de alguém perder a cabeça, né, e também agredir. Ele também pode representar contra ela pode representar contra ele. Como é isso? Numa violência física mesmo. No sentido contrário, assim. Isso. Existe também, porque assim, o Código Penal, em si, ele não faz a diferenciação de homem e mulher. A gente tem essa diferenciação na Lei Maria da Penha. Certo. Só que a Lei Maria da Penha, ela usa do Código Penal. Então, por exemplo, se uma mulher é vítima de uma lesão corporal, ela vai, ou no processo lá dela, entra o artigo da lesão corporal em conjunto com a Lei Maria da Penha. Se a gente pega o sentido reverso, assim, o homem sendo vítima, só vai entrar o Código Penal. Aí a gente não tem a incidência da Lei Maria da Penha. Mas isso não quer dizer que também não tem uma proteção no outro sentido, Sim. assim. É só que a Maria da Penha mesmo, essa lei, ela é específica para vítima mulher. A relação ali é de gênero mesmo. Então, é o gênero feminino que é protegido ali. Só que, por exemplo, na Maria da Penha, a agressora pode ser mulher. Entendeu? Então, se você está numa relação doméstica, a filha pode cometer violência doméstica contra a mãe. Tá? Você está numa relação ali dentro do âmbito doméstico e tudo mais, se a filha ou a irmã está agredindo, ela pode ser enquadrada ali como o agente ativo, que a gente fala, que é a pessoa que faz essa violência. Mas a vítima, para a Maria da Penha, é só a mulher. Caramba. Tem algumas proteções, a gente está falando aqui, e eu, assim, tô colocando no lugar de quem tá assistindo ali. A gente tá falando assim, não, às vezes a gente tem que entender,
às vezes é bom denunciar quando tem agressão, mas tem que ver o que a vítima quer. Eu já vi você falar sobre esse assunto e tem até a história lá de pedir a pizza, né, no telefone. Eu gostaria que você relatasse algo assim para as mulheres que estão assistindo ali ou para quem está passando por uma violência doméstica, ver o lado também que é favorável para ela, de ir, fazer acontecer, de confiar no poder, né, no poder ali, seja policial ou jurídico, como você falou. Se você puder relatar algo para nós, vou contar até essa história aí que é um sinal, né? Da pessoa ligar, falar da pizza. Com certeza. Assim, a gente fala que a vítima tem que estar preparada para buscar essa ajuda, mas é que a gente está pensando no início de uma violência, né? Numa questão mais psicológica, assim. Mas quando a gente já está numa fase que já está uma violência física mesmo, o ideal é procurar ajuda, né? E hoje em dia, aqui em Bragança mesmo, a gente tem diversas entidades e órgãos trabalhando nesse sentido, né? Por exemplo, a Maria da Penha, ela tem as medidas protetivas, né? Então, quando a mulher vai lá fazer o BO, ela já pode pedir no BO alguma restrição, algum pedido de aproximação, de contato mesmo, que tem muita gente que não tem isso na cabeça, que não posso chegar perto, mas eu posso mandar mensagem. Não, você não pode ter contato nenhum com aquela vítima, né? Nem ligar pra pessoa. Nem ligar, nada. Se você tem uma ordem ali, uma medida restritiva, você não pode entrar em contato com aquela pessoa. E essa medida, desculpa, é judicial? Isso, é o juiz quem dá. A mulher pede, né? Passa pelo Ministério Público, tudo, mas é o juiz quem determina. Legal. E, por exemplo, aqui em Bragança, a gente tem o projeto das Guardiãs da Maria da Penha, né? Que elas foram lá até dar uma palestra lá pra gente. E é um projeto muito legal, um projeto em parceria com o Ministério Público, né? O Ministério Público que meio que encabeçou isso. E é um projeto aqui, que é a Guarda Municipal. Ela tem uma equipe preparada para lidar com essas vítimas de violência doméstica. E eles têm um mapeamento de todas essas vítimas que têm uma ordem restritiva e tudo mais. E elas, conversando com elas me falaram que uma coisa que nem eu mesma sabia, que eles têm, assim, um aplicativo que as mulheres são cadastradas e é como se fosse um botão do pânico, né? Essas mulheres que têm esse cadastro, elas conseguem acionar por esse aplicativo e elas recebem essa notificação, a Guarda Municipal, imediato. Então, às vezes, a mulher tá ali numa situação que ela só aperta um botão ali e a guarda já recebe esse aviso e já consegue encaminhar. Porque pela própria localização do celular dessa vítima, né? E isso é uma coisa que é do município, né? A Guarda Municipal, esse projeto, as Guardiãs Maria da Penha, elas fazem esse acompanhamento. E até mesmo lidar com a vítima, né? Quando a gente fala de violência doméstica, a polícia militar, ela é muito preparada, assim, para lidar com o agressor. Só que quando a gente tá falando desses crimes, a gente precisa de alguém preparado para lidar com a vítima também, né? E a guarda, essa equipe, eles têm treinamento específico para isso. Para saber como lidar com a vítima, né? Porque acontece de situações que às vezes chegar e a vítima não querer que seja feito nada, né? E o profissional que tá ali, ele tem que saber também. E ele mesmo sendo policial ou guarda, ele pode dar voz de prisão mesmo que ela não represente, Gi? Dependendo do que tá acontecendo ali, sim. Pode? Sim, dependendo do que tá acontecendo. De ela chegar na casa e talvez... Num flagrante. É um flagrante ali, está numa situação... É um crime. É um crime, né? Mesmo ela, querendo ou não, ele vai ser recolhido naquele momento. Porque existem crimes que eles são incondicionados, né? Tem ações que não dependem da vítima. Você vê ali, vamos pensar assim no mais alto, assim, vamos pensar que tá numa tentativa de feminicídio ali. A polícia vendo aquilo vai levar, não é a vítima querendo ou não, né? Porque é uma ação, ela é incondicionada, ela não depende da representação da vítima. Porque no fim você tá defendendo a sociedade como um todo ali, né? Você tem uma pessoa nesse nível de violência, ela não pode ficar impune, né, da situação. Então, dependendo do crime, com certeza a polícia pode levar.
Aí, Wesley. Você já viu esse relato que eu mencionei, de que a pessoa estava nesse último estágio de violência, ela ligou pra polícia e pediu uma pizza, e a policial do outro lado, que acho que também era preparada, quando você tá falando, não entendeu que ela tava pedindo ajuda. Eu acho que foi em não sei se foi em São Paulo. Então, faz muito tempo que eu vi. Mas eu vi sim, ela começa a falar de uma forma, né? Ela fala, eu queria pedir uma pizza. Daí a atendente fala assim, não, mas aqui é da delegacia. Aí ela fala, isso, eu preciso... Você pode entregar nesse endereço? E começa a falar o endereço. Aí essa mulher que tava no... Acho que era a mulher que tava atendendo. Ela conseguiu perceber, assim, o que tava acontecendo, e ela encaminhou a viatura da PM pro endereço que essa vítima tava dando. Ô Wanderson, você viu que pra gente entender esse assunto, a gente tem que sair fora da caixinha? Sim. Porque pra nós, assim, a gente vive com a nossa família, vai lá, curte, tá todo mundo feliz. Não tem essa... O seu cunhado nunca falou alto com a sua irmã, sabe? Então a gente tem que sair um pouquinho fora da caixinha e entender o mundo externo. Sim. Né? O mundo que... Tá, aí, ó, a gente falou que é o 5º país. Olha que absurdo. E esse relato que a gente fala, né, de informação, eu acho que também não é só por ser nível baixo. Até quem é orientado não tem esse relato que você está falando, né? Do número de como que faz para denunciar, como que é isso. Porque talvez não seja uma vivência independente da classe social. Então é bem importante, né, Wesley? É um mundo diferente, né? Diferente, bem... Até a gente pensa assim que o mês de março, o Dia Internacional da Mulher, eu vejo que a importância dele é muito mais para conversar sobre isso do que uma coisa comemorativa mesmo, né? Eu acho que é um momento que a gente consegue falar sobre esse assunto, conversar sobre isso, né? Que realmente, apesar de ser um assunto que tá no nosso dia a dia o tempo inteiro... Não é falar. E às vezes a nossa família, a gente reuniu pra falar isso. Nunca. Não se fala. Nunca. E assim, ainda acho, como até comentei isso no último entrevistado falando sobre prevenção de saúde e tal, ainda acho, opinião minha, né? Que é muito pouco ainda do que se fala, só o mês de março. Sim. Eu tô falando de um mês de março, onde eu tenho, né, várias conscientizações sobre o assunto e tal, mas isso ocorre o ano inteiro, a todo momento, a todo segundo, todo minuto, né? E você vê principalmente mídia falando sobre, assim, bem restrito, bem pouco, né? E isso reflete aí nessa falta de informação e essa cascata de... eu acho que, eu não sei se... Eu costumo falar, assim, que quando a gente fala de assuntos que são... Não sei se delicados, nem polêmicos, mas assuntos que algumas pessoas podem ficar meio desconfortáveis, né? Eu vejo que surge muito uma posição muito defensiva das pessoas. Assim, a gente não precisa falar disso porque eu não faço isso. Porque eu não conheço ninguém que faz isso. Mas eu acho que foge um pouco, né? Eu acho que não depende só de você conhecer alguém que faz isso ou não. Às vezes você conhece e você não sabe. Às vezes essa violência acontece num lugar tão fechado que você só vai descobrir quando a pessoa for presa ou quando acontecer alguma coisa. Daí você vai ficar assim, nossa, mas fulano, mas ele era tão bom, né? E aquela história também que na minha família nunca, né? Exatamente. Na minha família não. Ou talvez nem quando, sei lá, um amigo ou uma amiga chega com uma coisa, nem vai se abrir, né? Eu não vou falar. E aí quando vê... E é uma coisa assim que... Eu, por exemplo, porque eu comecei a me interessar sobre esse assunto, assim. Eu fiz o meu TCC sobre isso na faculdade. Eu fiz o TCC sobre violência contra a mulher em razão do gênero, né? Então, assim, era um assunto que eu gostava, por isso que eu quis fazer o TCC, mas estudando, a minha cabeça abriu de uma forma que era muito limitada, né? Eu não tinha noção nenhuma do que acontecia, do histórico judicial mesmo que a gente tinha. Existiam leis, assim, que eram completamente absurdas, até pouco tempo atrás, se a gente for pensar no contexto, assim, de mundo. E aí, a partir do momento que você começa a estudar um pouco sobre isso, você começa a enxergar a realidade de outra forma, sabe? Você começa a ver pequenas atitudes em quase tudo. Em quase tudo você começa a falar assim, nossa, realmente. Existe mesmo, né? Você começa, nossa, realmente aquilo, nossa, realmente, sabe? E é difícil, você escolher sair desse ponto de ignorância mesmo, né? Porque é uma ignorância que a gente vive. Natural. Em todos os assuntos. Natural. E você escolher sair dali é complicado, porque daí você tá vulnerável ao mundo, né? Sim.
Não, mas isso que você falou tá me irritando até agora, de ser o 5º país do mundo. Me irrita, cara, porque assim, isso não é legal pro Brasil. Não, é é. legal pra nenhum país, né? Nenhum país, mas Wanderson, a gente quer crescer em tudo, fala bem disso, e tá num negócio ainda que é muito antigo, cara. Antigo. Negócio assim que assim você falou, é cultural, mas vamos acabar com isso, pessoal. Sabe, mulher não merece sofrer por nada, entendeu? Mulher não precisa ficar... Às vezes, assim, o cara é tão legal, ó, essa história eu contei, acho que já pra vocês, Gi, mas eu vou falar aqui eu vi um podcast de uma delegada, e a delegada ela tava com um caso de uma mulher, Wanderson, que apanhava do marido na casa. Só que ela denunciava o marido, e na hora da delegada ir ter ação contra o cara, ela, não, ele é pai dos meus filhos, não dá, ele que faz a compra básica no mês, e sempre no final ela falava assim... É que ele é muito nervoso. A mãe dele falava que ele é muito nervoso desde criancinha. A delegada uma hora cansou. A 5ª vez que ela foi lá, ela cansou. Ele é muito nervoso? O que ele faz antes de vir na casa? Ele passa naquele bar na esquina perto do serviço dele. Daí ela falou assim, ótimo. Então a gente vai pegar agora o meu carro, você vai entrar no meu carro. Tá na hora de chegar na sua casa? Tá próximo a hora de chegar. Então a gente vai lá quando ele não estiver lá. A gente vai esperar ele sair do bar e a gente vai entrevistar um por um lá. E falou o nome do cara, falou assim, chegou no bar e falou assim... Você frequenta o bar? Frequento, tô aqui desde cedo aqui, aqueles caras frequentadores de bar. Sei. Você conhece fulano de tal? Conheço. Como que ele é? Acabou de pagar uma pinga pra mim. Aí. Chegou pro outro que tava jogando bilhar. Deu 2 fichas aqui pra nós jogar. O cara é sensacional. Você conhece fulano de tal? Pro dono do bar? Conheço. Tem carteirinha comigo aqui, ó. Tem mês aqui, ele fecha aqui, paga honesto. Pensa num cara gente boa. Falou na frente da mulher. Ela pegou a mulher de novo, colocou no carro e falou, você tá vendo? Ele é nervoso com a senhora. Ele não é nervoso com todo mundo, ele é nervoso com a senhora. Olha aí. Ele gosta de bater em você. Lá ele é o legalzão. Daí isso abriu o olho da mulher e ela falou, não, faça o que tem que fazer porque isso não é justo comigo. Não dá. E eu fico imaginando, em cima de grande parte desses relacionamentos, os filhos, gente. Há uma lei que ampare essas crianças dentro de uma vulnerabilidade em violência física? Tem alguma lei que respalda, não sei, talvez a guarda dessas crianças? Como que funciona isso? O ECA, ele protege, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, ele protege essas crianças, mas é muito delicado, assim, se chegar num ponto em que a vida dessas crianças realmente está em risco, por estar ali, e a mulher não querer se separar, querer continuar ali, aí a justiça pode intervir e tirar da casa, né? Mas é uma situação que tem que ser, assim, bem séria mesmo, né? Tem que ser... Não entra como violência também pra criança, dela ver tudo isso? O que a gente tem, por exemplo, no feminicídio, feminicídio é o homicídio contra a mulher em razão do gênero, né? Por essa situação. Porque o feminicídio, ele não é um crime diferente do homicídio. Ele é uma qualificadora do homicídio. Então, a gente tem o homicídio, se for contra a mulher em razão do gênero, ela é o feminicídio. E dentro do feminicídio, existem algumas situações que são que aumentam a pena, que é, por exemplo, se o feminicídio acontecer na frente dos filhos. Ele tem uma pena um pouco mais majorada. Se acontecer com a mulher grávida ou no puerpério. Então, existe uma proteção ali nesse sentido, né? Mas eu acho, minha opinião, assim, eu vejo que o dano psicológico para uma criança que vive numa situação ali é imensurável. E às vezes nem a justiça consegue reparar aquilo. Né? Porque você pensa assim, tá em risco ali, vamos tirar da casa. Mas você tem um lugar adequado para pôr essas crianças, sabe? Envolve uma coisa muito grande ali. Sim. Mas o dano, assim, que a criança fica de crescer ali num ambiente assim, é muito grande. Tanto é que a gente vê muito, assim, que a maioria dos casos de violência, as mulheres que são vítimas, elas viam os pais batendo nas mães, né? Então, elas achavam, meio que são construídas como se isso fosse uma coisa normal, uma coisa aceitável. E os filhos também, eles viam a mãe apanhando e viam os pais batendo nas mães. Então, realmente uma construção, né? Repete a história. É uma repetição. Sim. E é uma coisa que a pessoa nem percebe, né? Ela
Ela não vai pensar assim, eu tô batendo em alguém porque eu vi meu pai batendo, eu tô aceitando. É repetição. É repetição. É aquilo que tá gravado na mente. Sim. Hoje você falou que para as crianças não tem lugar. Mas para as mulheres a violência tem lugar? Tem. Para as mulheres tem. Por exemplo, aqui em Bragança mesmo, existem lugares, só que são sigilosos, né? Porque tem a questão da pessoa, do agressor não saber. E aí compete a cada cidade, né? É uma organização municipal para fazer esse acolhimento da mulher. Mas existe. Existe. Legal. Wanderson, fala pra mim, o que mulher merece, Wanderson? Merece do bom e do melhor, Wesley. Merece amor, merece carinho, merece paz e merece chocolate. Chocolate? Wesley, chocolate. E da onde eu consegui esse chocolate, Wanderson? Chocolate você encontra na Puro Chocolate, os melhores chocolates artesanais de Bragança Paulista, Wesley. Não é falar assim, industrial, é hidrogenado. Não. Feito É aqui. artesanal de Bragança Paulista. E nessa semana de Páscoa, não é, Wesley? Nós estamos encerrando aí o mês de março, começando o mês de abril. A Puro Chocolate tem uns ovos de Páscoa, como outros que a gente trouxe aqui, degustou, não é, Wesley? Maravilhosos. Chuta um aí, Wesley. Chuta um aí. Eu tenho certeza que frutas vermelhas não tem. Tem frutas vermelhas, Não, é tem. possível. Vamos ver então. Pode dar uma lida aqui assim, ó. Não, você acha que eu já não decorei vários que eu não posso comer? Esse último que ele fez agora, falou que fez pra sogra. Olha que cara, gente boa. Olha. Do que é? Cupuaçu? Cupuaçu. Cupuaçu. Pensa. Então, camafeu de nozes, piemonte, cereja, maracujá, coco, chocoterapia. Wesley, tem uma diversidade gigante de ovos de Páscoa, fora os outros produtos da Puro Chocolate. Tá, tô interessado. Onde eu vou? Você tem várias lojas em Bragança Paulista, na rua Coronel Luiz Leme 388, na José Domingues 572, na Raul Leme 129 e voluntário Antônio dos Santos 675. Mas estão no iFood, viu, Wesley? Estão no iFood, aqui de Bragança. Eu não sou de Bragança Paulista. Em Atibaia, Valinhos e Pedreira você também encontra Puro Chocolate. Tem uma promoção interessante lá, Wesley, meio assim, engordar. Você gosta de chocolate, Gi? Nossa Senhora. Olha essa promoção então, Gi. Essa promoção é muito bacana. Em qualquer uma das lojas da Puro Chocolate, comprando R$50 em compra, você concorre a um ovo de 12 quilos por loja, Wesley. Não é um só? Não. Cada por loja tem um. Cada loja um ovo de 12 quilos. Eu digo pra você que, olha, é maior do que muita coisa que a gente já viu, viu, Wesley? Cabe uma criança dentro. Cabe uma criança dentro. Dá pra você chamar a família inteira. Nossa, imagina quebrando um ovo de 12 quilos. Nossa, E para representar aqui então o nosso melhor chocolate do Brasil, esse aqui especialmente para uma pessoa que está falando aqui sobre mulher. Opa, a gente vai ganhar aí exatamente sim, o que curte da sim. Puro Chocolate. Muito obrigada. Então, chocolate artesanal, Puro Chocolate, o melhor da região. Muito sem, Muito pessoal. bom, hein, Wesley? Bom demais, bom demais. Gi, diz uma coisa pra mim. Nós falamos sobre a violência contra a mulher, falamos um pouquinho sobre os direitos, sobre onde a vítima pode procurar, né, em caso de violência. Diz pra mim, Gi, existe alguma política de saúde pública? Hoje em dia é tão diverso a variedade de matérias que hoje as escolas trazem, como, né, você pode escolher num tanto ano isso. Existe alguma coisa, algum trabalho que entre nas escolas falando sobre isso? Não tem isso? Vai depender, por exemplo, como você bem mencionou, da Guarda Municipal em fazer esses trabalhos voluntários, plantando essas sementinhas? Ou não tem nada respaldado? Olha, até onde eu tenho conhecimento assim, não existe, uma tratativa desse assunto específico nas escolas, né? Uma coisa que a gente vê, que eu não tenho certeza se está no currículo escolar ainda, e que é importante, é a questão do ensino sexual nas escolas, né? E isso acaba sendo bom, porque se você tem crianças que são vítimas de violência sexual, elas às vezes não têm conhecimento que elas estão sendo vítimas. E às vezes elas descobrem na escola, nessa aula de educação sexual, assim. Então isso é importante, mas específico sobre violência doméstica, violência contra a mulher, eu acredito que não tem, né? A gente teve a experiência, Wesley, de entrevistar o André, aquele abraço, né? Nosso policial militar. Existe um trabalho da Polícia Militar
não tem nada a ver com o currículo escolar, isso é um plus, vamos dizer assim, da polícia, que é o chamado do projeto ProERD. Ah, sim, sim. ProERD bem legal, fala um pouquinho sobre drogas, fala um pouquinho sobre violência sexual, mas não foca somente em mulheres, é um âmbito geral. Isso, na sua opinião, hoje diminuiria ou talvez trazia um empoderamento para essas crianças já desde criancinha, ou talvez adolescentes, para dentro da casa fazer o que a mãe talvez não faria, que é comunicar e ligar? Eu vejo que sim, eu acredito que a gente começar a educar as pessoas, as crianças, né, que é a próxima geração, é talvez fundamental para a gente conseguir combater isso, né? Porque essa violência, esse tipo de violência, é uma coisa cultural, é uma coisa que ela vai... A gente espera que ela vá se diminuindo com o tempo, né? Só que para isso acontecer, as crianças, as pessoas, elas têm que entender o que acontece. Elas têm que entender que existe, elas têm que entender que às vezes ver o pai sendo agressivo com a mãe na casa não é ok. Que não é uma situação de... Ah, tá, é casal, isso acontece. É natural, né? É natural. Então, com certeza, eu acho que... Porque, né, pra gente mudar o mundo, a gente depende da educação, né? Educação no caráter geral, assim mesmo, de educar pessoas e levar informação para as pessoas. Então, a escola seria um lugar perfeito para falar sobre isso. Eu vejo também onde tem essa transformação, né? Eu vejo assim que as pessoas têm a transformação quando conhecem uma pessoa diferente. Por exemplo, relaciona com uma pessoa diferente, que veio de uma visão de uma família diferente, daí começa a frequentar essa família. Por exemplo, que seja namorado, amigo, ficante. Falei, caramba, por que ali não tem o que tem lá em casa? Sim. Lá em casa meu pai fala pra minha mãe, não vai, acabou, e fala alto. E ali não. Ali, e aí, o que você acha? Já é dividido as opiniões. Daí ele começa a enxergar o diferente. Sim. Daí quando ele chega em diferente, ele já não é criança mais. Ele tá ali ou passando do adolescente pro jovem, ou do jovem pro adulto, e ele começa a ver ser diferente. Que daí cai a ficha dele que existe algo diferente. Eu acho assim que não é implantado ainda, mas cada vez mais a psicologia tem que estar dentro da escola. Porque o que dói no ser humano são os gatilhos que são quando são apertados. Sim. E numa família que viveu no meio da violência, que veio lá da geração do vô, da avó, que vem da geração do pai e da mãe, que ele vai ser a próxima geração e ele vai quebrar esse ciclo, que é onde a gente está falando agora, quebrar esse ciclo, para ele é muito difícil. Ele precisa de um auxílio, de um psicólogo, alguém auxiliando ele para quebrar esse ciclo. E quebrar esse ciclo, a gente precisa que a gente fale mais nesse assunto. Sim. Que esse assunto vire assunto de Natal, que esse assunto vire assunto de final de semana em família. E igual assim, eu comparo esse assunto igualzinho com o assunto da morte, que pode ser um outro tema do podcast aí mais pra frente. Mas nós que trabalhamos na área de saúde, a gente tem que falar da morte, a gente trabalha com a morte. E é um assunto que é difícil colocar no dia a dia. O que você quer, Wanderson, quando você morrer? Não tem essa pergunta. Essa pergunta dói, machuca. Muitos vão falar assim, ô, que você tá falando isso agora? E já pensou, por exemplo, agora Páscoa, a gente tá falando de Páscoa. Chega lá na ceia da Páscoa agora, todo mundo esperando aquele bacalhau gostoso, sai a gíria na mão, viu? O que vocês acham da mulher que não é respeitada, que o marido... Não, vão olhar pra minha cara, senta aí. Vai comer bacalhau e vai encher o sol. Exatamente. Mas você que tá escutando aí, eu, você, o Wanderson, a Gi aqui, a gente precisa quebrar esse ciclo. Sim. Porque assim, me envergonhou demais escutar aqui da boca da Gi que a gente é o quinto país do mundo. Me envergonha demais que esse aumento de mulheres mortas por uma coisa que podia ser evitado, né? Porque não tem que ninguém morrer por causa de uma opinião contrária. Não tem que ninguém morrer porque o cara é um nervosinho, né? Sim. E assim, vamos fugir, pessoal, da caixinha aí. E vamos tocar nesse assunto. Infelizmente, é um assunto delicado. Não sei se é essa palavra que pode usar, mas vamos levar isso à tona. Eu acho que é uma questão assim, é exatamente isso que você falou, é falar sobre isso, só que o que a gente percebe é que não sei se seria delicado falar, mas as pessoas às vezes não sabem como falar e as pessoas não sabem como receber. Durante o nosso ciclo de palestras lá que a gente fez sobre isso, a gente conversou bastante sobre isso. Que às vezes eu tenho conhecimento sobre esse assunto, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não
não tenho, talvez, coragem, ou talvez eu não tenho como chegar na cara, assim, ó, viu, o que você tá fazendo é errado, sabe? Porque é difícil, mas eu acho que a gente consegue ir mudando com pequenas atitudes no dia a dia, sabe? Às vezes a gente tá num ciclo de amigos que sempre tem um amigo que tá fazendo uma piada que é um pouco mais pesada, né? É uma piada um pouco mais pesada, e todo mundo fica, dá risada. E esse dar risada e concordar, você tá validando aquilo que ele tá falando, né? Então, você não sabe se ele tá falando ali na frente engraçadinho, mas lá dentro da casa dele, se não acontece isso. Se essa validação que ele recebeu, ele não sente, não, mas todo mundo concorda comigo, todo mundo acha que isso é engraçado, todo mundo acha que isso não tem problema. Então, às vezes, no nosso dia a dia, pequenas atitudes, a gente consegue transformar o mundo mesmo aos poucos, sabe? Se você tem uma pessoa que você se sente mais confortável de conversar com essa pessoa, se ela fala alguma coisa que você acha que tá errado, falar assim, viu, por que você tá falando isso? Sabe? Quando você fala isso, você fala assim, mas por quê? Você quebra o argumento daquela pessoa. Se ela tá fazendo uma piadinha, assim, se ela tá falando uma coisa meio absurda, você fala, mas por quê? Eu não entendi, me explica. Hoje, ontem, você falando isso aí, veio muito à tona. Ontem eu teve uma palestra do Corém, para quem não conhece o Corém, é o Conselho Regional de Enfermagem, e Karina, uma enfermeira que era intensivista, e ela falou sobre inteligência emocional. Ela falou assim, o quanto representa a gente ficar quieto. A gente, por exemplo, eu não gostei o que o Wanderson falou aqui. Eu fico quieto, ele fala assim, ele ficou quieto por quê? Ele concorda com isso. O quanto é importante você exatamente fazer isso que você falou. Peraí, Wanderson. Não. Por que você tá quieto? Não é isso aí, sabe? Dar a sua opinião, porque a pessoa conhece quem você é. Sim. Eu acho que realmente o que você falou tudo. Essa pequena atitude, começando por nós, que a gente não faz isso pra não perder um amigo. Ou pra não querer se desgastar, né? Isso. Quantos de nós aqui já não escutou aquela piadinha? É carro de mulher porque tá arriscado. Quantos de nós já não escutou? Sim. Isso aí tem que acabar. Sei. E pode ver, e todos os acidentes, eu vi o acidente ontem, não tinha nenhuma mulher envolvida. Não, e até assim, gente, sociedade, conversamos, fofocamos, coisa normal, né? Quando chega alguém falando uma coisa, você viu que fulana apanhou, não sei o quê, a primeira frase que é falada, mas o que ela fez? Né? Você não fala assim, nossa, sério, ele fez isso? Não, você fala, nossa, o que ela fez? Sabe, até ali mesmo, você tá ali nessa conversa, escutou isso, fala assim, não, mas calma, ela não é o que ela fez, é o que o cara fez, né? Independente, né? Por exemplo, a gente quer pôr assim, uma causa que valeu a pena ela morrer. Sim, basicamente existe uma causa teve que uma valeu justificativa. Não existe. É justificado, ela fez isso. Mas ela traiu ele. E aí, cara, ele não tinha que morrer por isso. Tanto é que 2021, super recente, que o STF derrubou uma tese que era super machista, que era utilizada, que é a legítima defesa da honra. Em muitos casos assim de homicídio, de feminicídio, né, se utilizava essa legítima defesa da honra, que era o quê? O homem falava, ela me traiu, por isso que eu matei. Não existe. E era uma tese que era defendida ainda, né? Aí o STF derrubou, falou assim, isso não tem cabimento, não é absurdo usar uma tese dessa hoje em dia, e era uma coisa completamente comum. Era assim, a mulher traiu, então é justificável. Ele matou porque, mas também não é o que ela fez. Né? Mas antigamente, essa ideia é muito antiga, tá lá na Bíblia, né? Dela eu posso falar que o YouTube não vai cortar. Maria Madalena. Maria Madalena ia ser morta, apedrejada, porque era uma prostituta. Entendeu? Então isso aí já vem muito antigo, né, Gê? E agora eu não posso falar o nome, mas você sabe de quem eu vou falar, a pessoa foi morta, de uma mulher muito importante que passou nas mídias aí, e o pessoal fica, que ela era da minha cor, tudo, ela foi morta, eu até hoje falo o nome dela, que eu vejo que ela era forte, empoderada. Mas ela estava envolvida com isso. Não tem razão para ter matado ela. É sempre tentar justificar, né? Você justifica. E a partir do momento que você justifica, você tá inocentando aquele agressor, né? Você tá inocentando, você tá falando assim, então ele tinha um motivo. Não foi culpa dela, né? Então são essas pequenas coisas que a gente vai desconstruindo. E outra, né? E fora a politização ou a mídia também trazendo uma inversão de muita coisa. Quando mostra lá, Deus o livre, né, um caso de feminicídio, ele é isso, tal, não sei o que, tal. Dá 2 dias de notícia,
sumiu. Acabou. É. Ninguém mais Uma sabe outra nada, notícia já né? cobre, já É. isso, aquilo. Aí você fala assim, caramba, meu, como assim, cara? Né? Incrível, cara. E também quando tem esses casos, como a mídia traz, sempre fala a profissão da mulher, sempre traz a mulher como um objeto Como ali, isso, né? aquilo, Em vez de tal. tratar o crime em si, assim, né? Assim, todo mundo sabe, né? E tá também, não vou falar nomes, né? Porque corta a gente, mas é recente, né? Pessoas importantes se envolverem com coisas não tão interessantes aí, a nível, né, ético e moral e jurídico e etc. E é assim, como a gente falou, assim, do mais alto escalão até o baixo, filho, cadeia, velho. Cadeia. Vai ter a mesma punição. Pode ter os melhores advogados, pode ter melhores, isso, aquilo, mas ele vai estar sendo lá processado ou punido pela mesma razão que um não tão favorecido foi, não é? Igualzinho, eu já conversei esse assunto com a Gia, a lei é perfeita, o Wanderson, porque a lei o que quer? É fazer com aquele cara que cometeu o erro, ou a pessoa que cometeu o erro, não faça novamente. Sim. Que é reeducá-lo. Sim. Só que eu não sei o que acontece com nós, tô falando inclusive eu, que a gente quer ser juiz, né? A gente quer ter a justiça na mão. Né? E não cabe a gente ter a justiça, cara. Cabe a gente fazer exatamente isso, pessoal, quem tá aí assistindo aí, o que a Giovana falou agora pra nós. Cabe a nós a cortar esses comentários bobos, as brincadeiras besta, os assuntos que não são relevantes para a vida de ninguém e mostrar qual que é a minha opinião. Minha opinião é assim, amigo, não é porque não é minha irmã, não é porque é minha mãe, com ela não. Você quer? Eu já vi em bar a pessoa assim, amigo, eu não tenho nada a ver, já vi uma pessoa chegar na mesa, eu não tenho nada a ver com a sua vida, mas não fala alto com ela aqui. Eu não conheço ela, mas tá sendo desagradável. Olha que legal que ele falou, tá sendo desagradável você ficar falando alto com ela aqui. Sim. Ela é uma mulher, falou assim pro cara. Na hora o cara já abaixou a bola e falou assim, opa, não sei com quem eu tô falando. Pode ser um policial, um advogado, um juiz, etc. Ele entendeu o recado. Mas não deu pra chegar o recado? Sim. Deu pra chegar o recado. E aí, caramba, que resenha, hein? Pesado e leve ao mesmo tempo, porque falamos tudo, né? Gostoso demais. Wesley? Falamos bastante coisa. Gi, assim, se tivesse parte 2, 3, a gente desenrolar aqui amanhecer, coloca as câmeras com bateria reserva, né, editor? A gente queria agradecer muito a sua participação. Eu vejo que como você falou, um tema sensível, mais comum do que qualquer outro tipo de coisa. Esse paradigma ele está sendo quebrado. Você é um advogado, você é mulher, você está trazendo pra gente jovem, né? Humilde de admitir que na sua formação não tinha uma visão que hoje você tem, né? Diferente de pessoas, né, que não têm esse entendimento jurídico, mas você hoje vê de uma forma diferente tudo isso, você traz uma bandeira aí a ser erguida como mulher, como advogada, né, Wesley? E assim, dentro daquilo que você trouxe para contribuir com a gente aqui, fique à vontade nessa câmera, né, Wesley? Manda um recado aí para as mulheres. Manda um recado para as mulheres, fala um pouquinho aí o que você achar que deve contribuir nesse tema polêmico, sensível. Queria agradecer o convite de vocês, que parceria, né? Estamos lá todo dia juntos. Firme e forte. Pondo pra fora também. Sim, isso. muita coisa. Mas é isso, um resumo do que a gente falou aqui hoje é isso, é conversar. Se você é mulher, se você sente que você tá numa situação vulnerável, uma situação de violência e ainda não quer uma ajuda policial, uma ajuda do judiciário, procura um psicólogo ou procura um amigo, né? Um amigo que você tenha confiança para falar sobre isso. Às vezes, quando você começa a falar, você vai se preparando melhor para os próximos passos, né? E para a sociedade como um todo, você que tem uma amiga, uma mãe, uma irmã que está numa situação dessa, se coloque ali à disposição, né? Uma das coisas, numa das palestras que a gente teve, que foi isso, que foi perguntado, mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer se eu conheço alguém que tá numa situação dessa? É se colocar à disposição, é não impor a sua vontade, é falar assim, olha, quando você precisar, eu tô aqui. Quando chegar o seu momento que você quiser, eu tô aqui.
E também para os homens, né? Aceitar que isso acontece, aceitar que tudo bem, eu posso não estar fazendo isso, mas as pessoas ao meu redor estão fazendo, né? É aceitar isso. Que o agressor, ele não vai ser aquela pessoa de desenho animado que tem um tapa-olho e vai todo mundo ver que ele é malvado. Ele é uma pessoa normal, ele é uma pessoa do seu dia a dia, mas dentro da casa a gente não sabe como ele é, né? Sim. Então, é só isso. Muito obrigada. Agradece. Pessoal, vocês têm que pegar essa, cara. Dica mais que isso daí é impossível, né, Anderson? Muito bom, Wesley. Isso tudo foi possível com qualidade de som, imagem. Graças a quem, Anderson? Graças a quem? Light Studios. Opa, até o microfone da Light Studios. Ele arrumou. Só para dizer que é bom, porque mesmo assim ele vai conseguir arrumar esse som. Vai. Então você que procura também aí uma edição de vídeo, uma qualidade de imagem e som sensacional, Light Studios está com você. Faz isso acontecer, não é, Wesley? Tá na descrição do vídeo. Também hein, lá o contatinho legal. Pessoal, muito obrigado por ficar até agora. Bom. Vídeo excelente. Façam pergunta pra Giovana aí, ela vai responder pra gente assim que possível. E Pega essa, gente. Pega essa, Tchau, pessoal. tchau. Até a Até próxima. mais. Com Deus.